Oi, pessoal, a última aulinha de hoje agora, a gente vai falar sobre como fazer a conclusão. E é basicamente de como que a gente vai tecer essa proposta de intervenção. Antes de começar, eu queria lembrar vocês como é que se faz a conclusão como a gente fez na aula passada de estrutura. A gente começa retomando a tese, falando onde a gente quer chegar com aquele texto, por que a gente está escrevendo aquele texto, a gente escreve lá no retomado da tese. E a gente vai falar a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é composta por o que vai ser feito, quem vai fazer, de que forma isso vai ser feito e para que isso vai ser feito, certo? Então a gente tem que ter todos esses elementos para não ficar uma proposta de intervenção muito rasa e realista, certo? Então, e no final como última frase, você vai voltar-se para um ideal maior, como por exemplo a acessibilidade, a igualdade, um que tem a ver com o seu texto. Se você está falando do acesso ao cinema, como foi que a gente conversou até agora, você vai falar sobre a igualdade de acesso, entendeu? Coisas nesse sentido, porque aí você termina o seu texto para cima, você termina o seu texto com um ideal maior, explicando o que o seu texto serve, entendeu? Então vamos começar. Aqui é um exemplo muito clássico e muito bem feito da proposta de intervenção e da conclusão como um todo. Vamos lá. No comecinho, essa primeira seta, ele está retomando a tese e falando onde ele quer chegar. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Então, ele está falando que ele escreveu tudo isso para mostrar a relevância da igualdade do acesso ao cinema. Então, essa que é a tese dele. Ele retomou lindamente em uma linha. Isso ficou muito bom, porque você vai gastar bastante linhas para você escrever sua proposta de intervenção. Então, quanto mais conciso for essa primeira linha e a última, mais espaço você tem para escrever a sua proposta de intervenção, que é o que vale muito ponto, né? Então, vamos lá. Vamos para a primeira proposta de intervenção. Nesse caso, o cara escreveu duas propostas de intervenção, uma para cada agente, para cada pessoa para cada instituição ou estado que vai realizar essa proposta de intervenção que ele propôs. Então vamos lá. Para que isso ocorra, solução, é necessário que o Estado, quem, proporcione a redução coerente do custo de ingresso por região, que é o quê? E aí, além desse o quê, ele deu outra coisa para o Estado fazer, junto à difusão da importância cinematográfica. Então ele já deu duas propostas de intervenção só para o Estado. Isso ficou interessante. E nos meios de acesso de comunicação e por meio de anúncios. Ele está explicando como que o Estado vai fazer isso, é por meio de anúncios. Então, ele já falou quem, o que e de que forma. Agora ele vai falar por quê, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Você vê, ficou redondinho. Ele falou tudo que ele detalhou bem, ficou uma coisa bem assim palpável. E agora vamos para o segundo, que é a mesma coisa, ficou muito bom. Ademais, a instituição educacional, que é quem, deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, que é o quê? Como entretenimento destinado às elites por intermédio de debates. Esse é o como que a pessoa vai fazer, é de que forma. E palestras na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Como forma de esclarecimento populacional é o objetivo dessa proposta de intervenção dele. Então você vê, ficou tudo muito redondinho, o cara escreveu bem. Ele escreveu duas propostas, que é muito interessante. E ele escreveu duas propostas voltadas para o macro, que seria o Estado, a instituição. Ele não ficou só no micro. Geralmente o que acontece também dos erros na redação é que a pessoa foca no micro, foca no que uma pessoa só pode fazer. Mas geralmente o Enem pega problemas estruturais, problemas no nível de país, no nível de mundo, né? Então é muito improvável que uma solução individual vá fazer uma grande mudança num problema estrutural, você entende? Então, se você prefira colocar soluções macro, não soluções do indivíduo. Um exemplo disso seria numa redação sobre a problemática do lixo. Quando você pode falar que o Estado deve estabelecer melhor fiscalização nas políticas de descarte e tal, mas você também pode falar que a pessoa deve reciclar mais, mas assim, o Estado reforçar
uma política de fiscalização é muito mais efetiva do que você pedir para uma pessoa reciclar o lixo, entendeu? Você pode falar as duas cabem, mas é muito mais importante que você tenha um macro. Você pode colocar um macro e um micro, ou 2 macros, nunca 2 micros, porque senão fica muito raso. Você coloca no indivíduo um problema que é de um nível maior, muito maior do que ele, certo? Aí, por fim, né, ele terminou aqui. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral no cinema do país. Então, ele se voltou para o tema acessibilidade, como eu tinha dito que era para você voltar para o ideal maior. Então, você vê como termina e fica bonito? Ele está falando tudo que eu falei até agora foi pela acessibilidade. Então, fica um fechamento muito bom. Se você não tiver linha para colocar isso, tiver no final e não couber, não tem problema. Mas assim, se sobrar linha, coloque, porque fica bonito, entendeu? Então, vamos para o próximo, o que não fazer. Esse é o último parágrafo daquele nosso amigo que a gente veio acompanhando desde a introdução lá. Então vamos analisar o que ele escreveu. Portanto, podemos nada, porque podemos é primeira pessoa, do plural, mas ainda é primeira pessoa, não podemos usar. Portanto, podemos concluir que uma qualificação é muito importante nos dias atuais. E a questão do emprego, aí ele começa a falar da proposta de intervenção. Ele fez de novo um parágrafo que é uma frase só. Ele tem que colocar ponto. E aqui ele podia muito bem colocar um ponto, ficaria ótimo. Porque aí ele teria retomado a tese na primeira frase e teria ficado muito bom. Ele começou bem, ó. Portanto, podemos concluir que uma qualificação é muito importante nos dias atuais. Ponto. Essa é a tese dele que ele retomou. Quanto à qualidade da tese dele, não vamos pensar aqui agora, mas assim, ele retomou a tese. Numa questão de estrutura, estaria certo se ele tivesse colocado ponto ali. E aí ele vai começar agora a proposta de intervenção dele, que ficou muito, muito rasa. Então imagina, tem um ponto ali e fala: e a questão do emprego, deveriam criar mais empregos para suportar o número da população de desempregados e não substituí-los por máquinas. E aí você começa a ler isso e você começa a pensar. Vamos lá, o cara quer que criem mais empregos para suportar o número da população de desempregados. Essa primeira proposta dele, ele ainda falou com que objetivo. Mas assim, quem vai criar emprego e de que forma? Ele está pedindo para o empresário, da boa vontade dele, abrir mais vaga de emprego? Ele está pedindo para o governo ir lá e criar políticas de incentivo para abrir mais indústrias e abrir mais empregos? Ou ele está falando para o governo fazer uma política igual era a política do New Deal, do lado dos Estados Unidos, que a gente estuda, que é uma política estatal, entendeu? Esse que deveriam criar empregos é muito raso, tem 1000 possibilidades aí, e isso demonstra que o cara não sabe o que ele está falando, porque ele está falando uma coisa muito simples. A gente tem que destrinchar isso aí. Deveriam criar mais empregos? Tudo bem, mas quem vai criar mais empregos? De que jeito vai se criar mais empregos, entendeu? Porque só desse jeito fica muito simples. Qualquer um que bate o olho nisso percebe que a pessoa não sabia o que falar. E aí ela escreveu: deveriam criar mais empregos, entendeu? Agora, vamos para a segunda parte dele, que é: não deveriam substituí-los por máquinas. Esse daí ainda tem um problema maior, que seria parar a mecanização do trabalho. É uma solução realmente realista? Porque assim, você vai parar o desenvolvimento de tecnologia que está fazendo os produtos ficarem mais baratos, que é uma tendência mundial. E assim, ele falou só isso, ele não falou quem vai fazer isso, de que jeito vai fazer isso. E assim, mesmo que ele falasse, você pensa que isso é uma coisa muito... É muito difícil de você acontecer, você parar a mecanização do trabalho, né? Então, a não ser que ele escreva um texto muito grande explicando como que ele vai substituir as máquinas, isso faça sentido, isso aí tá muito errado. Além de estar raso, é muito difícil que ocorra. Então, assim, ficou bem difícil mesmo. E uma coisa que a gente sempre esquece, que a gente esquece de olhar, ele não pôs ponto final. Isso de não pôr ponto final, gente, acaba com o texto. Porque parece uma coisa boba, a gente esquece, mas assim, é um problema grave de modalidade. Então, assim, sempre lembrem de colocar os pontos finais, beleza? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês façam boas propostas de intervenções agora e que eu espero que vocês tenham entendido bem a estrutura. Muito obrigada aí pela atenção.